Olá pessoal, a gente está aqui para mais uma aula de modelagem e o nosso objetivo aqui é que a gente seja capaz de entender um pouco das equações, né, de relacionar as equações necessárias para que a gente consiga descrever um determinado sistema. Na aula passada, no conjunto, né, de aulas passadas, a gente viu como é que a gente pega um problema mecânico, né, um sistema mecânico, e modela os sistemas de rotação e translação, sistemas que a gente leva em consideração as forças e o torque envolvido no sistema mecânico. E nessa aula aqui, o nosso objetivo é continuar nessa linha. A diferença é que a gente vai estender, né, as relações para os sistemas elétricos e sistemas eletromecânicos. Então, terão partes aqui dessa modelagem onde a gente vai poder juntar com aquilo que a gente fez na aula passada. Vai ter uma parte que a gente vai definir as equações relacionadas ao sistema elétrico, e aí, na sequência, a gente vai relacionar as equações, juntar, né, essas duas formas de modelagem, digamos assim, esses dois sistemas em um sistema único, que são os sistemas eletromecânicos, certo? E aí a gente consegue juntar tanto as equações do início dessa apresentação, que eu estou chamando de aula 5, com o início do com o que foi apresentado na aula de sistemas mecânicos, né? Então, até então, a gente deu uma olhada nas leis dos elementos mecânicos, né, na aula passada, ou no conjunto de aulas passadas, elementos de atrito, transformadores mecânicos, sistemas de translação e rotação. E aí agora na sequência a gente vai trabalhar um pouco os sistemas elétricos. Então, vamos dividir aqui o nosso sistema elétrico em duas partes, e essas duas partes normalmente são estudadas em disciplinas como circuitos elétricos, onde vocês podem conhecer o que são resistores, capacitores, indutores, elementos que não geram energia ou que não amplificam, não tem como amplificar de certa forma a energia. É até possível fazer ganho de tensão e de alguma maneira, né, utilizando esses circuitos, mas vamos pensar aqui que esses elementos eles basicamente reagem a um estímulo elétrico, né, a uma fonte de tensão de corrente que é aplicada no circuito. E nós temos os elementos ativos. Os elementos ativos, o mais comum que o pessoal costuma colocar aqui são os elementos amplificadores operacionais, né? Então esses amplificadores você consegue pegar um sinal que tem uma quantidade de energia ou um sinal de baixa potência, vamos dizer assim, e você consegue amplificar a tensão, amplificar a corrente. Não é uma mágica que a gente faz, certo? Então, como eu falei, tem uma analogia matemática, né, em relação aos sistemas mecânicos e elétricos, assim como o das leis, né, a gente consegue fazer uma equivalência entre as leis aplicadas aos sistemas mecânicos e aos elétricos. E com isso, né, a gente conseguindo relacionar esses conceitos, a gente consegue
consequentemente, modelar e simular sistemas elétricos e eletromecânicos. Esses são os principais objetivos dessa aula. E aí, na sequência que a gente vai seguir aqui, nós vamos falar um pouco das leis de elementos elétricos, certo? Dos sistemas elétricos, circuitos amplificadores operacionais, certo? E dos sistemas eletromecânicos. Então, nosso objetivo aqui é mapear um pouco de cada um desses elementos, de maneira que a gente consiga fazer o equacionamento de todos eles. Eu vou parar o vídeo por aqui, e aí eu começo a explicação dos elementos elétricos na sequência do próximo vídeo.